Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos, hein? Última semana do mês de agosto, últimos dias, né? Já estamos sentindo o cheirinho do mês de setembro, hein? Mas enquanto setembro não chega, vamos continuar nossos estudos, tá? E hoje, segunda-feira, 24 de agosto, tá? Vamos para mais uma aula de história. Olha só que assunto interessante. Na nossa aula de história de hoje, vamos falar sobre ruas. Isso, porque o conteúdo se chama Histórias que as ruas contam, tá? Histórias que as ruas contam, né? E vocês em casa, com certeza já fizeram a leitura, né, da página do livro, já fizeram aquela atividade, hein? Que eu não vou comentar agora, mas antes de iniciarmos, quero fazer alguns questionamentos para vocês. Vocês já ouviram aquela cantiga? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Hein? Vocês já ouviram essa cantiga? Não é? Então, essa cantiga, ela fala como seria uma rua, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante. Então, essa rua seria muito bonita, né? Seria uma rua com pedrinhas brilhosas, não é? Então, hoje o nosso assunto será sobre ruas, tá? Então, olha só. Se eu pedisse, por exemplo, para vocês desenharem essa rua dessa música, né? Como seria o desenho de vocês? Cada um colocaria alguns elementos, não é? Colocaria até detalhes a mais do que fala na cantiga, né? Nessa cantiga. Bom, as ruas, pessoal, existem diversos tipos de ruas, tá? As quais mudam com o passar do tempo. Tais mudanças, elas estão vinculadas à história desses espaços, tá? Desde os tempos mais antigos, as ruas eram caminhos que serviam para as pessoas e animais circularem, tá? Então, eventualmente, acompanhavam o curso dos rios, tá? No passado, muitas ruas eram estreitas, tá? No intuito de aproximar as casas e impedir que ventos fortes atingissem, tá? Os moradores. Além disso, geralmente essas vias eram de terra, mas as principais recebiam pavimento de pedra, tá bom? O asfalto ele foi introduzido ao Brasil em 1940 com a exploração do petróleo na Bahia. Nos tempos das ruas de chão batido, né, aquela areia, né, havia pouco movimento de carros. E as crianças brincavam na rua a maior parte do tempo. Atualmente, as ruas das grandes e médias cidades são asfaltadas e em muitas delas há intenso movimento de carros. Há cidades menores em que muitas ruas são feitas de pedras de pavimentação. Então, vocês podem observar que existem vários tipos de ruas, tá? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, se vocês conhecem
alguma rua que passou por mudanças. Por exemplo, a rua era de areia, de repente ela ganhou pedras de pavimentação, ou então a rua era de pedras, né? E recebeu asfalto. Vocês conhecem alguma rua, tá? Então, com certeza sim, né? A nossa cidade, muitas ruas, elas passaram por transformações. Algumas ainda precisam, ainda são de areia, mas tem muitas que eram de pedras, receberam asfalto, tá? Por exemplo, na rua onde eu morava, era de pedra, agora recebeu asfalto, tá? Então, se eu perguntar, fiz outra pergunta para vocês, como como é a rua onde fica a sua moradia? Onde fica a sua casa? Como é a sua rua? Ela é de areia? Ela é de pedra? Né? Ela é asfaltada? Como é a sua rua? Ela é estreita? Ela é larga? Hum? Então, na nossa cidade existem vários tipos de ruas, né? Principalmente as ruas desses conjuntos habitacionais, esses novos residenciais que estão surgindo. Então, alguns ainda são de areia, outros de pedras, né? Enfim. Então, existem vários. Tem ruas que são bem estreitinhas, tem ruas que são bem largas, né? Então, cada rua, né, as ruas elas sofrem mudanças com o passar do tempo, né, devido à necessidade, o trânsito. Então, quanto mais acontece a melhoria naquela rua, por exemplo, se ela era de pedra, recebeu asfalto, com certeza hoje em dia ela é mais movimentada, né? Se ela era de areia, de terra batida, e hoje em dia recebeu pedra, com certeza também ela é mais movimentada, né? Então, elas foram recebendo mudanças, né, de acordo com o passar do tempo, né? Agora, vamos lá para o livro de vocês, lá no início desse conteúdo, ver que informações ele traz a respeito das ruas. Vamos lá. Então, olha só, lá no livro de vocês, né, nesta página aqui, nós temos o conteúdo e nesses quadradinhos vocês têm, nesses retângulos, desculpa, vocês têm várias informações, certo? A primeira delas que ele fala o seguinte: a iluminação das ruas era feita por lampiões que funcionavam a gás ou a óleo. Isso nós já vimos, né, em algumas aulas, né? Como isso acontecia, né? Depois foi surgindo a energia elétrica, os postes, né, com energia elétrica. Há muito tempo as ruas eram de terra e não havia movimento de carros, né? As crianças brincavam com tranquilidade e as pessoas andavam de bicicleta. Com o tempo, as ruas passaram a ser pavimentadas com pedras chamadas paralelepípedos. O traçado de algumas ruas precisou ser alterado para dar lugar a prédios ou para serem ampliadas. Muitas ruas ganharam calçadas e pequenos jardins. O movimento de carros começou a crescer. Uma pessoa que mora há muito tempo na mesma rua se torna testemunha das mudanças que nela ocorrem. Atualmente, os carros tomam conta das ruas das grandes cidades. No entorno delas são construídos edifícios e não é mais comum as crianças brincarem na rua como antigamente. Então, aqui vocês viram algumas informações, algumas histórias, né, que as ruas trazem. Então, se você for conversar com um morador da sua rua, onde você mora, né, que já moram há muito tempo naquela rua, um morador, vamos assim, chamar morador antigo daquela rua, com certeza ele vai contar muitas histórias. Ele vai contar muitas histórias, ele vai contar assim, ó, várias histórias. Na nossa cidade, por exemplo, tá, gente? Eu não alcancei essa época, mas as pessoas, né, contaram que naquela Avenida São Sebastião, que é a avenida muito famosa aqui na nossa cidade, né? Que lá viram que lá era areia, depois ganhou calçamento, né? Pedras, depois se tornou, né,
das principais avenidas da nossa cidade. Então, é isso que acontece com as ruas, né? Elas vão passando por mudanças de acordo com as necessidades, né, das pessoas, tá bom? Então, em casa vocês vão fazer uma atividade, que a tia vai colocar na plataforma, tá bom? E a gente vai comentar na próxima aula também o exercício que vocês levaram para casa, tá bom? Então, hoje a gente vai colocar mais uma atividade, na próxima aula a gente fazer o comentário geral. Então, ó, beijos e até a próxima, tá?